Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Graça e paz a todos. É com muita alegria que a gente hoje vai refletir um pouco na mensagem do apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29. Eu sou o pastor Afrânio, da Igreja Batista Reformada de Brasília, um dos colaboradores com o Ministério Justificação pela Fé, do nosso querido pastor Paulo Correia. Queridos, hoje nós vamos abordar nesse versículo do primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29, as características do justificado, da pessoa que foi justificada pela sua fé, não é? Então eu gostaria de ler com vocês. A palavra do Senhor diz assim: se sabeis que Ele é justo, tomai conhecimento também, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Mais uma vez, essa minha versão é a King James atualizada, diz assim: se sabeis que Ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Queridos irmãos e irmãs, nascido dele, essa palavra nascido dele, de Deus, um novo início espiritual, uma nova vida proporcionada por Deus, não só o nascimento espiritual no seu coração, mas também uma mudança de vida, é uma nova vida que temos. Todo aquele que é justificado, portanto, pela fé, o Senhor cria em seu coração, como autor e consumador desta fé, o coração regenerado. O coração regenerado, o coração é inclinado para obras de justiça. Não é? Por quê? Porque Deus é justo. E se somos filhos de Deus, nos tornamos justos, justificados e justos. As nossas obras deverão ser obras que refletem o caráter e a qualidade de Deus, sendo justo e justificador dos seus filhos. O Senhor coloca essa fé salvadora em nossos corações, mas essa fé, ela tem consequências práticas em nossas vidas. E essa prática em nossa vida são práticas de vida de justiça. João exorta aos eleitos, aqueles justificados por Deus, a viverem como filhos justos de Deus, que é justo. Portanto, as obras nossas, as obras dos cristãos,
Tem que ser obras de justiça e não obras de impiedade, de injustiça. Se Deus é justo, então é impossível que alguém que não seja justo tenha nascido como nova criatura dele. Portanto, se você é filho de Deus, nascido por Deus, se Deus foi o autor e consumador da tua fé, e a tua fé transformou a tua vida, é porque você foi um justificado por Deus. A justificação pela fé é transformação de coração, é vida prática. Mas vejamos, nem toda pessoa que se diz cristã, prestem bastante atenção, nem toda pessoa que se diz cristã é realmente uma regenerada, é realmente nascida de Deus, realmente ela não foi justificada por Deus. Não quero colocar aqui um peso, nem uma acusação, mas infelizmente dentro das igrejas as pessoas estão sendo enganadas por si mesmas, pelo seu coração. Pessoas que acham que por estarem nascidas e criadas na igreja estão ali, oram, cantam os nossos hinos, participam dos momentos de culto, mas essas pessoas não são justificadas pela fé. A fé delas é uma fé errada. Às vezes a fé que ela tem é fé pelo fato de ter fé. Ou seja, é um pensamento positivo. A pessoa julga-se por ter fé, ela será aceita por Deus por qualquer tipo de fé, mas não é isso que o texto diz. É aquele que é nascido de Deus, ou seja, em que a fé que é dada por Deus e que justifica o crente, que justifica o eleito, é a fé no Filho do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É essa fé. A fé que foca na pessoa, no caráter de Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que transforma vidas. É a fé que converte vidas. E nem toda pessoa que se diz cristã tem obras de justiça. Nem toda pessoa que se diz cristã tem a fé correta no Senhor Jesus Cristo. Ela tem fé na igreja, ela tem fé nas tuas obras. Veja bem, ela não tem fé na pessoa de Cristo e por isso as suas obras são obras de justiça. É o contrário, ela tem fé nas suas obras, que acredita que vai ser justificada por ter obras ditas de justiça. Mas as suas obras não são uma demonstração de um coração regenerado. Não são. São obras de esforço próprio. E se é de esforço próprio, é carnal. Então, até mesmo essas obras, aparentemente justas, de caridade, de piedade, são motivadas por um sentimento carnal, seja ele qual for. Barganha com Deus para aparecer diante da igreja, que é uma pessoa espiritual, para aparecer para sua família. Aí é orgulho, é carne, e nada tem a ver com a obra de justiça dada por Deus, porque muitas delas são feitas em oculto. O crente, ele não precisa sair fazendo um carnaval das suas obras de justiça, porque quem tem que ver essa obra de justiça é aquele Pai maravilhoso, que é o autor e consumador daquela fé. É esse sim que é o nosso galardoador, aquele que nos dá a recompensa. E para encerrar, meus queridos, a fé justificadora daquele que é nascido, portanto, um imitador de Cristo, aquele que é nascido de Deus, aquele que tem as características de um filho tem de um pai. As suas obras de justiça são vivenciadas pelo Espírito, são demonstradas através de uma vida de retidão. É claro que nós não estamos falando aqui, e João não está dizendo aqui, de uma perfeita impecabilidade. João não está dizendo que você
depois que és regenerado, depois que você tem a fé justificadora em seu coração, que as suas obras serão impecáveis, ou seja, sem pecado. Irmão, minha irmã, você está nesse corpo ainda carnal e sujeito a quedas, e sujeito a obras imperfeitas ainda, mas de um estilo de vida que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um estilo de vida de justiça. Não é viver no pecado mais. Cometer um pecado, se arrepender desse pecado, buscar se livrar dele, fugir dele em toda a sua vida e procurar não cair mais nesse pecado. Essa é uma obra de um justificado. Essa é a obra de uma pessoa que se tornou justa diante de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo te incomodando o teu coração. É disso que João está falando. Conversão. A justificação pela fé converte a pessoa. O Espírito Santo modifica esse coração. Esse coração que antes era de pedra, agora é um coração de carne, mas um coração que é levado pelo Espírito Santo para obras de justiça. Não que você será perfeito, mas as suas obras serão motivadas pelo amor a Deus e ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês nesse ministério e que a palavra dele frutifique e edifique a sua vida. Em nome de Jesus, bênção para todas vocês. Amém.